Bom dia, comunidade! O Rebbe sempre nos instruiu que nas 3 semanas, nos 9 dias de Tisha B'Av, que a gente deve estudar na Torá as leis referentes ao Templo de Jerusalém, mostrando para Deus que nós queremos o Templo de volta, tanto que a gente está estudando como é que ele era construído, como é que era o dia a dia lá no Templo, etc. Maimônides, ele traz para nós as leis referentes ao Templo. Vamos estudar um pouquinho hoje, 2 minutinhos, para mostrar para Deus que nós estamos querendo, ansiosos pela reconstrução do templo. Diz o Maimônides o seguinte: é uma mitzvah da Torá construir uma casa para Deus que esteja apta para se fazer nela sacrifícios, né? Que, por exemplo, dentro de uma sinagoga a gente não tem como fazer sacrifícios, não tem a estrutura para isso. E tem estrutura para rezar, mas não para fazer oferendas de animais, etc. O Beit HaMikdash, o Templo de Jerusalém, era um lugar onde tinha a estrutura toda para se fazer sacrifícios, e se comemora nessa casa 3 vezes por ano. Pesach, Shavuot, Sukkot, era uma mitzvah vir visitar essa casa de Deus, esse Mikdash, esse templo sagrado, né? O povo tinha o tabernáculo no deserto. Quando entraram na terra de Israel, o tabernáculo continuou funcionando durante 14 anos num lugar chamado Gilgal. Depois foi para a cidade de Nov, depois foi para a cidade de Shiló, depois foi para Givon, foi Nov, Givon, Shiló, até que chegou em Jerusalém. Quando foi construído o templo em Jerusalém, lá no lugar do templo onde nós conhecemos hoje o Muro das Lamentações, lá foi construído o primeiro templo, lá foi construído o segundo templo e lá vai ser construído o terceiro templo, certo? E quando foi construído lá, Deus falou: é aqui que eu vou pairar eternamente. Assim o versículo fala: Zot menuchati adeyad, é aqui que eu vou pairar eternamente. Ou seja, Deus falou, em outras palavras, que Ele não quer que façam um templo sagrado para Ele em qualquer outro lugar do mundo, senão lá em Jerusalém. E não somente em Jerusalém, mas naquele lugar de Jerusalém, no monte do templo, que é lá de trás do onde está o Muro das Lamentações. Muito bem. E lá se faz a casa com todas as estruturas e se faz um altar. O lugar do altar que tinha lá no templo, onde se fazia os sacrifícios, é um lugar extremamente preciso. É o lugar, diz a Torá, esse lugar é um lugar que tem história desde a criação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, que fez deles um boneco de barro para depois dar vida e transformar eles em carne e osso, o lugar onde Deus arrumou esse barro no chão para fazer o boneco, para fazer de lá Adão e Eva, foi o lugar onde era o Templo de Jerusalém. O lugar do altar do Templo de Jerusalém é exatamente aquele lugar, que foi o mesmo lugar onde Abraham levou Isaac para ser sacrificado. Foi o mesmo lugar onde Noé, quando saiu da arca, fez oferendas para Deus. Ou seja, aquele lugar era um lugar muito sagrado de muito tempo, certo? E era um lugar onde, durante toda a existência do Templo de Jerusalém, 410 anos, depois 420 anos do segundo templo, era naquele mesmo local que era o altar do templo, onde se fazia as oferendas para Deus, certo? A construção do tabernáculo tem 3 salas principais, uma sala retangular na frente e 2 salas atrás, né? O Kodesh, o Kodashim, essas 3 salas juntas, tudo é chamado de Mikdash, e em volta dela tinha muitas coisas que era para poder atender as necessidades do templo, certo? Tinha depósito de azeite, depósito de lenha, tinha mikve, tinha lugar do tribunal rabínico, tinha área das mulheres, área dos homens, tinha muitas salas, mas a cúpula do templo eram essas 3 salas, que era o Kodesh HaKodashim, aquela sala mais sagrada onde ficava a Arca Sagrada, o Kodesh, que ficava a menorá, a mesa dos 12 pães, o altar onde fazia incenso, e lá fora, no Echal, né, tinha o outro altar, que era o altar de se fazer as oferendas, né? Isso tudo fazia parte do grande templo de Jerusalém. Yehi Ratzon, tomara que logo a gente mereça o terceiro templo de Jerusalém, que vai ser construído exatamente no mesmo lugar, certo? Que seja em breve. Amém. Bom dia para todos e muita saúde para todos nós.